Na descrição tem um link com todos os capítulos em sequência. Do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho. Gastar bem, investir melhor, ganhar mais. Thiago Negro, criador do canal Primo Rico. Dimensão do sentimento. Esta dimensão revela o ânimo dos investidores em relação às perspectivas do mercado. Ela exerce enorme influência sobre os preços, mas não pode ser mensurada de forma exata pelo estudo de finanças modernas. Sua aplicação se dá, em especial, no médio e longo prazo. Em certas circunstâncias, a movimentação de preços e os indicadores de sentimento sobrepujam as sinalizações apresentadas pelos indicadores macroeconômicos, preenchendo suas lacunas. Em outras palavras, quando há um sentimento positivo ou negativo em relação ao mercado, esse mesmo sentimento tem o poder de induzir o aumento ou queda dos preços. Nessa dimensão, na maioria das vezes, a massa consegue manter um índice de acerto relativo por certo tempo, já que vai atrás de sentimento de alta ou baixa daquele papel para o momento. O maior erro desses investidores, no entanto, é perder muito dinheiro quando há uma reversão de tendência, pois é muito difícil acertar o momento de mudança. Quando o Bitcoin esteve com a cotação nas alturas, é que todos começaram a ouvir sobre o assunto, ou quando a bolsa subiu, o que tinha de subir é que as pessoas começaram a se sentir tentadas a comprar. Somos influenciados por noticiários, capas de revistas, conversas de escritório, opinião de família e amigos. Com o tempo, o feeling fica mais apurado. Se todos estiverem falando que algo é uma oportunidade, pense que é impossível isso fazer sentido, pois a grande massa está sabendo do assunto e se deixou de ser uma oportunidade, virou um erro para investidor atento. Esta dimensão serve para avaliar a saúde de uma tendência no curto prazo. Seu timing, um de seus princípios é buscar indicadores que identifiquem logo no início o nascimento de uma tendência de alta. Aqui nós utilizamos conceitos básicos de preço, volume e volatilidade para entender como a zona de guerra com os investimentos de maior porte. No jargão do mercado, trata-se da análise técnica. Ela tenta, por meio do estudo de diferentes dados relativos ao mercado, tendências e variações, descobrir oportunidades de ganho, por meio dos padrões que aparecem nas oscilações do preço das ações. Isso é possível porque, idealmente, a formulação do preço de uma ação não é dada somente pela situação macroeconômica do país ou por notícia sobre determinada empresa, mas sim pela maneira como compradores e vendedores reagem a esses fatos na tomada de decisões dentro da bolsa de valores. Essas reações acabam formulando alguns padrões nos gráficos de análise de ações, e com eles tentamos entender se uma ação está em tendência de alta ou baixa. Não vou me aprofundar na análise gráfica, mas aqui estão alguns indicadores nos quais investidores podem se basear no curto prazo. Suporte e resistência representam os patamares mais baixos e altos, respectivamente, que constituem pontos onde as ações tendem a cair ou subir. Quando uma ação bate muitas vezes no mesmo preço alto, configura-se que chamamos de resistência. Quando o preço bate diversas vezes no preço baixo, chamamos de suporte. A importância disso é que, sobre a ótica da análise técnica, o ativo tende a voltar sempre que atinge um desses pontos, mas quando o rompe, pode quebrar tendência e seguir indefinidamente. O volume financeiro indica a quantidade de dinheiro negociada em um determinado período. Quanto maior o volume, maior a consistência da movimentação apresentada. Por exemplo, faz sentido olhar para o volume de compra e venda do mercado para entender como ele está agindo? Quando as dimensões se juntam e temos, por exemplo, um volume alto de negociações começando a acontecer, indicadores
antecedentes apontam recuperação econômica e um mercado barato por meio do PL. É possível que o mercado esteja entrando em um momento de alta e aí chega a hora de agir. Tesouro Direto, o primeiro investimento. A plataforma Tesouro Direto é o destino de muitos pequenos investidores. Como já foi dito, é o tipo de investimento mais seguro do país, fácil de ser compreendido e acessado. Neste capítulo iremos um pouco mais fundo e entenderemos como essa modalidade funciona, como investir nela e o que podemos esperar do seu rendimento. Começamos então pela identificação dos três principais títulos do Tesouro Direto, que são disponibilizados para o investidor: o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Selic é um título público que tem o seu rendimento atrelado à taxa Selic, over. Possui pouca oscilação ao longo do tempo e seu rendimento segue uma linha praticamente crescente. Vamos supor que Vanessa, uma investidora, ao ouvir falar muito bem sobre o Tesouro Direto, decidiu investir na plataforma. Ela reservou total R$ 500 para o seu primeiro investimento. Na plataforma, decidiu escolher o Tesouro Selic 2023. Supondo que a taxa Selic permaneça constante na casa dos 6,5% ao ano e que Vanessa destine mensalmente R$ 100 para o seu investimento de 31/7/2018 até dia 1/3/2023. Temos o seguinte cenário: valor bruto de resgate até 1/3/2023, R$ 6.474,35. Custos operacionais mais imposto de renda, R$ 176,37. Valor líquido de resgate até 1/3/2023, R$ 6.294,55. Esse número por si só talvez não diga muita coisa. Por isso vamos imaginar a mesma situação com a mesma investidora e os mesmos aportes, mas no investimento diferente, a poupança. Com a taxa Selic em 6,5 ao ano, segundo a regra nova da poupança, temos que a rentabilidade da poupança seria 70% da taxa Selic, mais TR. Porém, desde setembro de 2017, a TR esteve em 0%, como mostra a tabela seguinte. Por conta disso, para a simulação irei considerar como rentabilidade da poupança apenas os 70% da Selic, já que assim vem sendo durante todo o período em que o Brasil teve a taxa Selic na casa dos 6,5% ao ano. Pois bem, tendo tudo isso em mente, temos o seguinte cenário: 70% da Selic, 4,55% ao ano. Rendimento líquido da poupança, R$ 6.089,53. Não há custo a serem considerados, porque a poupança é um investimento isento de imposto de renda, e não há uma taxa de 0,3% ao ano como no Tesouro. Ou seja, o rendimento final dela é líquido. E mesmo assim, vemos que a poupança é uma alternativa pior do que o Tesouro Selic quando falamos de rentabilidade. Se considerarmos ainda um prazo de 20 anos, a diferença entre os dois investimentos chega a ser de R$ 9.331,21, podendo aumentar ainda mais caso o valor dos aportes se altere. No exemplo, apenas pontual, se mantivermos esse prazo em 20 anos, mas mudando os aportes para R$ 1.000 por mês, a diferença entre os dois investimentos pula para R$ 42.052,73 a favor do Tesouro Selic. Caso haja alguma dúvida em relação a investimentos maiores, aqui vai outro exemplo, mas com um valor de aporte bem maior do que os exemplos anteriores. No caso apresentado, é importante entender que na poupança, quando a taxa Selic está maior ou igual a 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês, mais a taxa TR.
abaixo de 8,5% ao ano. Esse rendimento muda e a poupança passa a ter TR mais 70% da Selic, como informado antes. Outros tipos de tesouro. Já o Tesouro IPCA é um título público com rendimento atrelado à inflação, tendo como base o índice do IPCA, juntamente à taxa fixa. O Tesouro IPCA é mais indicado para o longo prazo, por dois motivos muito importantes. Número 1. As datas de vencimento são maiores. Essa modalidade de investimento garante rentabilidade acima da inflação, o que torna esse título interessante para assegurar um aumento do poder de compra no longo prazo. Por conta disso, ele é interessante também para investidores focados em aposentadoria, uma vez que consegue elevar o padrão de vida de acordo com a inflação. Isso, à primeira vista, pode não parecer tão impactante, mas, segundo os dados do IBGE, hoje apenas 1% da população brasileira consegue se aposentar com um padrão de vida igual ou maior do que tinha como trabalhador ativo. Imagine que, de cada 100 pessoas que você conhece, 99 delas vão se aposentar em situação pior do que se encontravam enquanto ainda trabalhavam. Um dado preocupante, ainda mais sabendo que a população brasileira está envelhecendo mais rápido, o que vai pressionar ainda mais o sistema previdenciário e de saúde nas próximas décadas. Para termos ideia de como poder render o Tesouro IPCA, vamos a algumas simulações. Primeiro, vamos considerar o Tesouro IPCA de 2038. Se investirmos R$ 500 inicial e 100 por mês, considerando ainda que o IPCA fique em 4,17% ao ano, que sua taxa pré-fixada seja de 5,56% ao ano e que a taxa Selic fique em 6,5% ao ano, se compararmos com a poupança para o mesmo período, temos o valor líquido de resgate de R$ 8.757,55, menor do que um valor retornado pelo Tesouro IPCA para o período. Importante dizer, porém, que existe a possibilidade de ganhar mais ou menos do que esperado num Tesouro IPCA. O Tesouro pré-fixado, caso a aplicação seja resgatada de uma forma antecipada, mas esse risco será comentado um pouco mais adiante. O importante nesse momento é perceber a dinâmica do Tesouro IPCA. Ele não apenas renderia mais do que a poupança, como retornou uma rentabilidade de 5,56 ao ano, acima da inflação. Se formos olhar para a rentabilidade real da poupança, com as suposições da mesma simulação, teríamos um retorno de pífios 0,4% ao ano, muito pouco. A diferença entre o Tesouro Selic cresce com o tempo. Se considerássemos o investimento durante 20 anos, mantendo as mesmas taxas, teríamos uma diferença de R$ 24.778,25 a favor do Tesouro IPCA. Por fim, o Tesouro pré-fixado é o título público que tem o seu rendimento atrelado a uma taxa fixada. O Tesouro pré-fixado é o mais indicado para quando entramos em uma situação em que vale a pena fixar a taxa juros, por acreditar, por exemplo, que esse valor vai cair no futuro, ou seja, é um título mais usado para movimentos especulativos, que serão abordados nas próximas páginas. O Tesouro pré-fixado é simples. Como sua taxa é pré-fixada e vai até o vencimento, se você investir num tesouro pré-fixado de 10%, independentemente de oscilação de taxa de juros e inflação, o seu título renderá 10%. Por isso, quando a taxa de juros e a inflação caíram no Brasil após 2015, o tesouro pré-fixado ganhou alguns holofotes. É importante salientar que existem duas versões para o Tesouro IPCA e para o Tesouro pré-fixado. Os dois títulos possuem ainda uma modalidade que chamamos de cupom semestral. Basicamente, esses dois títulos permitem recebimento de juros do investimento sempre ao fim de cada semestre, em vez de esperar para receber no vencimento da aplicação
ou em seu resgate. A parte boa é que podemos utilizar esse retorno semestral para investir em mais títulos ou tê-lo como uma boa renda periódica garantida. O problema é que perdemos um pouco do poder dos juros compostos, já que esse rendimento acaba não sendo acrescentado no título, como acontece com os demais. Apesar de ser visto como uma modalidade de investimento muito segura, existem 3 riscos ligados ao Tesouro Direto, que são comuns a qualquer investimento: o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. Risco de crédito: o investimento no Tesouro, por estar atrelado à possibilidade de pagamento por parte do governo, é o investimento mais seguro do país. Porém, é importante entender que o risco sempre existe, por menor que seja. Risco de liquidez: precisa se desfazer do ativo às pressas. Pode ser prejudicial ao seu rendimento, logo, corremos o risco de arcar com prejuízos advindos de resgates antes do previsto. Apesar disso, todos os títulos do Tesouro Direto têm alta liquidez, caindo na conta um dia útil após o pedido de resgate. Risco de mercado: volatilidade nos preços. Ainda falando do Tesouro Direto, existe uma forma de ganhar mais dinheiro do que o esperado com títulos públicos, mas é uma forma que envolve riscos e especulações. Basicamente, há uma peculiaridade nos investimentos do Tesouro que possuem taxas pré-fixadas. Eles, de maneiras diferentes do Tesouro Selic, que rende em linha reta, têm oscilações de preços no mercado secundário. Isso acontece por 2 principais motivos. No Tesouro Direto, ao resgatarmos um título antes do prazo de vencimento, o que estamos fazendo é, na realidade, antecipada do título. Por ser uma venda, nós vendemos em mercado secundário, que está sujeito a alteração conforme oferta e demanda. Nesse tipo de investimento, há o que chamamos de valor de face. Basicamente, o valor de face é o valor bruto a ser recebido para cada unidade de título. Como esse valor é fixado em R$ 1.000, nós já sabemos que no vencimento do título, uma unidade dele terá que obrigatoriamente valer R$ 1.000, por causa dessa característica. Se a rentabilidade do título na hora da compra se altera, o preço do mercado também se altera. Pelo fato de o valor da face ser fixada em R$ 1.000, isso quer dizer que uma alteração na taxa de juros do investimento consequente leva a uma alteração obrigatória no preço da unidade. Essa alteração acontece para que, ao fim do investimento, ainda seja respeitado o valor de face de R$ 1.000. Temos, então, uma conclusão importante: o preço da unidade tem uma relação de dependência com a taxa de rendimento do título. Só que, pense comigo, à medida que a taxa de juros do título aumenta, isso significa que mais juros são necessários para o investimento chegar a R$ 1.000 do valor de face, certo? Isso nos dá outra informação importante, a de que quanto maior é a taxa de juros do título, menor é o preço de uma unidade do título de mercado. Como a taxa de juros do título oscila do mercado, isso faz com que seja possível vender o nosso título do Tesouro por um preço maior ou menor do que o preço que pagamos na compra. E a parte boa disso é que você não precisa se preocupar em calcular. O Tesouro Direto poupa todo o seu trabalho com a conta e você consegue ver pelo próprio extrato o seu investimento. Se vai vender o título por um preço mais caro do que você comprou ou por um preço mais barato. Basta olhar para a taxa efetiva mostrada no extrato. Só temos que lembrar de um dado importante: o mercado sempre precifica o futuro. Para você ganhar dinheiro com oscilações, precisa antecipar o andamento dos juros dos títulos. Muitas pessoas só tentam especular com esses títulos,
Quando as taxas estão caindo, ou seja, quando o mercado antecipou o andamento da curva de juros por conta disso, elas acabam tomando ações atrasadas e não ganham tanto dinheiro quanto poderiam ganhar. Se você quer mesmo ganhar dinheiro com esses movimentos de taxas, entenda que terá que prever o mercado, o que não é algo simples de ser feito. Na prática, basta imaginar alguns cenários hipotéticos de mudança de juros. Você compra um título que paga 10% ao ano de juros, mas a taxa de juros sobe após algum tempo. Caso queira fazer uma venda antecipada deste título, terá que oferecer um desconto ao mercado, que tentará pagar um valor por ele, que garanta um rendimento em seu vencimento, semelhante à taxa de juros que está sendo praticada no momento da negociação. A mesma lógica ocorre na direção inversa. Quando os juros caem em um título atrelado a uma taxa de juros maior, poderá ser vendido como um prêmio maior. Ações, conceitos gerais. Se você já viu algum filme sobre o mercado financeiro, provavelmente escutou sobre investimentos em ações e bolsas de valores. É possível que tenha tido a impressão de que é algo muito complexo, como milhões de operações acontecendo e muita gente fora de si. Acontece que a realidade pode ser, e na maioria das vezes é, bem diferente do que os filmes apresentam. Por exemplo, ações são difíceis de serem compreendidas. São apenas um tipo de investimento que representa o capital social de uma companhia. Basicamente, o mercado acionário é uma alternativa que a empresa tem para se financiar e expandir os seus negócios, e por meio delas que os investidores podem efetivamente se tornar sócios acionistas de uma empresa, de capital aberto, ou seja, listado em bolsa, e isso exige conhecimento de alguns conceitos que vamos tratar a seguir. Initial Public Offering, IPO. Basicamente, é a oferta primária das ações, que é quando a empresa coloca pela primeira vez suas ações na bolsa de valores, visando ganhar capital para expandir seus negócios. E apenas no IPO que a empresa consegue de fato dinheiro para financiar suas atividades, já que depois disso as ações vão para o chamado mercado secundário, que envolve apenas a compra e a venda de ações. Entre investidores, é importante frisar que, mesmo que a empresa não ganhe dinheiro com o mercado secundário, ele é de extrema importância para dar liquidez ao mercado de ações como um todo. Um IPO é necessário para o crescimento saudável da economia. O mercado acionário serve como porta de entrada para capital em empresas que estão crescendo e acelerando seus planos de investimento. A abertura de capital também padroniza empresas que precisam cumprir uma série de regras impostas pela bolsa de autoridades legais, como publicação de balanços e fatos relevantes, trazendo maior transparência aos negócios e protegendo os investidores. Ações ordinárias são as que dão direito a voto da Assembleia Geral da empresa. Ações preferenciais, ações que garantem prioridade no repasse de dividendos feitos pela empresa, mas que não dão direito a voto. Nessa tabela vemos a composição acionária de ações Banco Inter antes e depois do IPO, realizada em 2018, vendo que muitas ações que estão com os principais acionistas saíram da mão deles. As ações serão vendidas para capitalizar a empresa, que poderá investir em projetos e acelerar seu crescimento sem contrair uma dívida cara, pois está trocando ações por dinheiro. E já que falamos de dividendos, que nada mais são do que uma forma que a empresa tem de remunerar os acionistas, é bom notar que existe uma diferença entre dividendos e os chamados juros sobre capital próprio. Tanto os dividendos quanto os juros são duas maneiras diferentes de acionistas ganharem dinheiro com ações. Porém, os juros são uma forma disponível de que a empresa pague menos impostos. Dividendo são isentos de imposto de renda, pois vem do lucro líquido, este tributado na declaração da empresa para a Receita Federal. Os juros sobre capital próprio não possuem incidência de IR para a empresa, pois são tratados como despesa
mas o IR é cobrado no investidor. Uma estratégia interessante na bolsa de valores é sempre reinvestir o dinheiro que se ganha com os dividendos de uma empresa. Assim, o investidor vai aumentando tanto seu patrimônio quanto os aportes ao longo do tempo. No futuro, os dividendos poderão se tornar uma fonte de renda extra. Porém, um lembrete importante é de que o mercado de ações faz parte do mercado de renda variável. Por isso, é importante entender que não há rendimento fixo. Ele vai depender das oscilações do mercado. Pode-se ganhar por meio da valorização da ação, como por meio dos dividendos proventos pagos, mas por tudo isso possui riscos consideráveis, já que ao investidor em uma ação estamos sujeitos ao risco de os preços das ações oscilarem e de que a empresa da qual somos acionistas quebrar. Faça um paralelo com um empreendedor que investe em seu próprio negócio. Ele também pode passar por períodos de altos e baixos, com fases em que a empresa própria cresce com a necessidade de poucos investimentos, em outros em que é preciso aportar recursos para combater a concorrência e diminuir as margens. Acionista de uma grande corporação, comprando as suas ações, você deve entender por quais ciclos ela está passando e se, mesmo em momentos de baixa, ela possui fundamentos sólidos que poderão se converter em um novo crescimento adiante. Benjamin Graham, conhecido como o pai do Value Investing, foi um dos grandes ícones da arte da análise fundamentalista. Graham foi um dos precursores do que conhecemos como investir, como base nos fundamentos da empresa. Em seu livro Security Analysis, certamente foi um dos investidores mais inspiradores de todos os tempos, tendo sido fonte de exemplo, inclusive para um dos maiores reconhecidos investidores dos tempos modernos, Warren Buffett. Warren Buffett, sempre presente no noticiário, é o investidor vivo mais bem-sucedido e o terceiro homem mais rico do mundo, segundo a Forbes 2018. Tornou-se um guru absoluto no mundo dos investimentos, pois nenhum outro investidor chegou próximo de seus 23% de retornos anuais com 54 anos de investimento. O mais próximo foi Philip Katz, com 55 anos de trajetória, porém com rendimentos médios bem menor de 13% ao ano. Peter Lynch. Apesar de não ter um histórico muito longo, Lynch fez seu nome por sua atuação no Magellan Fund, fundo que geriu por 13 anos, que obtinha resultados que quase dobravam as performances do P500 durante sua gestão. O patrimônio de 18 milhões de dólares do fundo atingiu expressivos 14 bilhões de dólares ao longo do tempo. Ainda há mais algumas informações importantes para a análise de ações, como liquidez. A liquidez do mercado de ações é D+3, ou seja, em 3 dias úteis após o pedido de compra e venda, ocorre sua liquidação. Não há mínimo para investir, mas temos de ter em mente que é melhor. Número 1. Ter uma carteira de investimentos previamente formada, com pelo menos um fundo de emergência. 2. Não investir ao ponto de ser altamente prejudicado pelas taxas, principalmente para quem quer especular. Pensando na segunda questão, suponha que a taxa de uma corretora de um banco tradicional seja de R$ 10 mais 0,25% por ordem. Nesse caso, você pagará mais conforme o valor que você compra e vende em ações, já que o custo aumenta ou diminui com base no valor da ordem. Se forem cobrados R$ 100
em ABEV3, o valor seria R$ 10 mais R$ 25, ou seja, R$ 35 em taxas. Somente na compra, um prejuízo de 35%, uma vez que a corretagem acontece tanto na ordem de compra quanto na venda. Podemos então considerar que teremos outros R$ 35,35% para pagar com o lucro dessa ABEV3. Logo, para sair do 0 a 0 com a compra da ABEV3, o investidor precisará ter pelo menos 70% de ganhos, o que é bem difícil de imaginar, até mesmo para uma ação com bons banhos, pelo menos em um curto prazo. E se a empresa que assiste como corretora quebrar, nada acontece. Corretora, como explicado antes, é apenas um agente de custódia, um intermediário. Caso a corretora quebre, o investidor apenas perderá o intermédio entre ele e o investimento, que está numa central de custódia, e terá de ser intermediado por outro agente. Na tabela abaixo, há o desempenho de algumas ações na Bolsa de Valores ao longo do tempo. Caso você não saiba onde encontrar informações como essas, ou, mais do que isso, como achar informações e fatos relevantes sobre as empresas listadas na Bolsa de Valores, recomendo 2 lugares especiais para procurar. O próprio site da Bolsa é o site Fundamentos. Neles, você irá encontrar cotações gráficas, indicadores e notícias, além de detalhes bem específicos com dados administrativos e CNPJ. Como operacionalizar o investimento em ações? Para operacionalizarmos tanto uma compra quanto uma venda de uma ação, o processo é o mesmo. Precisamos recorrer ao home broker de uma instituição, e por meio dessa plataforma que temos acesso à Bolsa de Valores. Ignorando a forma do home broker, que varia de corretora para corretora, o principal será mostrado a seguir: a aba de ordem de compra e a aba de ordem de venda. Será por meio dessas abas que você fará a compra e a venda de uma ação. Irei explicar cada informação que aparece nas abas de compra e venda. Comecemos pelos campos semelhantes. Ativo: papel ou título que deseja comprar. Lote padrão: as ações são negociadas normalmente em lotes de 100 ações. Ainda é possível comprar ou vender menos do que seu lote padrão, mas aí entramos no que chamamos de mercado fracionário, que oferece menos liquidez do que a negociação por lote padrão. Esta parte será preenchida automaticamente após a identificação do ativo. Mercado: em caso de compra de ações, determina que será realizado no modo tradicional, com liquidação em 3 dias úteis, o que é também conhecido como mercado à vista. Existem ainda o mercado a termo e o mercado futuro, mas não iremos nos aprofundar nestes por enquanto. Quantidade: o número de ações que você deseja comprar. Preço: o preço pelo qual você deseja comprar cada unidade de ação será multiplicado pela quantidade desejada, informando o valor total de compra. Valor da ordem: aqui será mostrado o valor total da ordem, ou seja, o valor total de compra. Será um valor preenchido automaticamente. Validade: existem 4 tipos de validade. Hoje: caso a ordem de compra-venda não aconteça dia em que ela foi postada no mercado, a ordem será cancelada. Executada ou cancelada: em caso de, na bolsa, não haver uma contraparte para compra ou venda, o volume de ações que foram postadas na ordem, o sistema irá executar a compra-venda com o número que estiver disponível. A quantidade excedente indicada na ordem é cancelada. Até cancelar, a ordem ficará no sistema até ser cancelada ou executada. Lembrando que, em caso de alguma mudança na forma de negociação, a própria bolsa pode cancelar a ordem. Por fim, você deve ter percebido que
Há os campos Start e Start Móvel. Na ordem de venda, há os campos Stop e Stop Móvel. Essas são as ferramentas de gerenciamento de risco. O Start é útil quando a cotação da ação a ser comprada atingir valor igual ou superior ao preço do disparo, chamado de preço Start. Assim, você automatiza a compra de uma ação que vai disparar conforme o preço que foi estipulado. Da mesma forma funciona o Stop, mas para a venda, estipula-se um preço no Stop e, caso o preço de uma ação caia ou suba até o preço de disparo, o Stop vai vender a ação conforme o preço estipulado. Start Móvel e Stop Móvel realizam as mesmas funções, mas no caso de Stop e Start, se você desejar alterar os preços estipulados para um valor mais alto ou mais baixo, terá que fazer isso de forma manual. Por sua vez, o Stop Móvel e o Start Móvel fariam a operação automaticamente em um limite de tempo estipulado por você. Como identificar se uma ação está barata ou cara? Para entender como identificar se o preço de uma ação está alta ou baixo, primeiro precisamos entender melhor o preço. Ele reflete o consenso de mercado, porém, este subvaloriza uma ação. Isso acontece porque o mercado, no fim das contas, refere-se a pessoas, e enquanto algumas pessoas acertam, outras erram. É normal. Agora, quais indicadores podemos considerar para decidir quando devemos ou não comprar uma ação? Há alguns principais. PL. Como apresentado em páginas anteriores, ele é um dos mais importantes indicadores do mercado de ações, pois dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro de uma empresa. Em português, retorno sobre o patrimônio é o valor obtido por meio da divisão entre lucro líquido e patrimônio líquido. Esse indicador é importante para entender a rentabilidade de uma empresa sobre o valor de patrimônio dela. É por meio do ROI, por exemplo, que entendemos se a empresa está gerando um prêmio, ou seja, um retorno melhor ou pior do que a renda fixa, ou do que as outras empresas do mesmo setor também listadas na bolsa. Aqui há um gráfico do valor anualizado do ROE, da ação preferencial do Itaú Unibanco ITUB4. Porém, é importante dizer que apenas esse indicador não revela muito, apesar de ser bom. É necessário estar alinhado com outros indicadores. Preço sobre o valor patrimonial. Indicador muito interessante para se observar durante crises. Isso porque nas turbulências em geral encontramos um cenário em que várias empresas estão sendo negociadas por um preço abaixo do seu valor patrimonial. Quando isso acontece, pode ser interessante a aquisição, pois se adquiríssemos todas as ações da empresa, estaríamos comprando por um valor abaixo do que ela vale. É apenas necessário ter cautela, porque entender o valor patrimonial de uma empresa não é algo tão simples. Durante a famosa crise das .com, por exemplo, fazer o volátil das empresas de tecnologia que estavam na moda era complexo, pois eram de negócios novos, sem um histórico próprio de rendimentos. Isso fez com que muitos investidores apenas especulassem o crescimento dessas empresas. Algumas apostas deram muito certo, como a Dell e a Microsoft, que juntas retornaram cerca de 9,8 milhões de dólares, mas outras nem tanto. Uma das melhores formas de usar esse indicador é a análise de setores Itaú versus Bradesco, por exemplo. Comparar um banco com uma empresa de tecnologia por meio do PVPA pode levar à conclusão errada, dado que a dinâmica das duas empresas é muito diferente. Dividend Yield, indicador que mostra o quanto uma empresa paga de dividendos em relação ao preço de sua ação. É um indicador muito importante, porque é por meio dele que o investidor pode ter ideia de quanto lhe é pago por dividendos.
e quanto isso representa do valor que pagou pela ação. Porém, o investidor deve tomar cuidado, pois é comum comparar o dividend yield com a taxa de juros de investimentos de renda fixa para decidir qual paga mais. Mas vale lembrar que, mais do que os dividendos de uma empresa remunera o acionista por meio da valorização das suas ações, existem ainda um trade-off para as empresas no que se refere ao seu lucro. Elas têm de escolher entre remunerar seus acionistas por meio de dividendos ou usar dinheiro para investir no próprio negócio. Por isso, nem sempre um valor alto de dividend yield é interessante, já que pode significar que a empresa não sabe como reinvestir os seus lucros. O cálculo desse indicador é feito pela seguinte fórmula: custos operacionais com ações. Investir em ações, apesar de muitas vezes envolver ótimos ganhos, pode gerar perdas consideráveis. Esses erros de trajetória não advêm apenas de prejuízos com operação mal realizadas, mas também dos custos envolvidos. Nem todos os investidores prestam atenção a isso. É muito importante entender não apenas os custos que envolvem o investimento em ações, mas também como é possível evitar depender muito dinheiro com ele. O primeiro passo é, obviamente, saber os quais custos estamos lidando. Existe uma forma muito fácil de verificar quais são todos os custos. A nota de corretagem é um documento oferecido pela corretora de investimentos que nos informa sobre uma operação que realizamos, além de quase todos os custos que incidiram sobre essa operação. Em suma, existem 4 custos em ações para as quais precisamos nos atentar: corretagem, emolumentos, custódia mensal e imposto de renda. Corretagem. Você paga a corretagem sempre que compra ou vende um ativo na bolsa de valores. Ela pode ser cobrada de forma fixa ou variável. Quando é cobrada de forma fixa, o valor é travado por operação realizada. Por exemplo, uma instituição pode cobrar R$ 10 de corretagem a cada operação de compra ou venda realizada, independentemente do valor da operação. O valor variável costuma ser indicado em percentual. Pode ser cobrado, por exemplo, 10% sobre o volume da operação em forma de corretagem. E veja que os benefícios de cada forma variam bastante. Para quem investe em grandes quantidades, a corretagem variável em geral acaba representando um custo bem maior do que a fixa, mas esta tende a beneficiar quem investe por pouco dinheiro. A forma mais comum de cobrança de corretagem é a fixa. A forma variável aparece apenas nos casos que estamos investindo, por exemplo, por meio de um assessor de investimentos e, nesses casos, é comum que se peça uma taxa fixa de corretagem e uma parte variável. É importante salientar que, sempre que pagamos a taxa de corretagem, uma parte desse valor é destinado ao Imposto sobre Serviços, o ISS. A taxa do ISS varia entre os municípios e por isso acaba dependendo de onde está localizada a instituição financeira que intermedia suas operações em bolsa de valores. Por isso, é até interessante que você, como investidor, vá atrás da sua instituição para entender qual o valor que ela efetivamente paga de ISS, até para entender se o valor que você paga que aparece na nota de corretagem é justo ou não. Emolumentos. Os emolumentos são um tipo de custo cobrado por operação. São recolhidos pela B3 e pela CBLC, a central responsável por fazer a custódia e a liquidação das ações. Essa taxa incide sobre o valor de compra das ações, mas é importante entender que aquela que é cobrada pela B3 é diferente da taxa da CBLC. Essa taxa também varia a depender da natureza da operação. O custo devido por uma operação de swing trade é diferente da day trade. O swing trade indica que a compra da ação foi realizada em data diferente de sua venda. O day trade indica que a movimentação de compra e a de venda de uma ação foram feitas no mesmo dia. Hoje,
Em 2018, a B3 cobra 0,0275% sobre o volume de swing trade e no day trade cobra 0,02%. Já a CBLC cobra 0,005% sobre o volume no swing trade e no day trade. Custódia. A custódia é cobrada todos os meses pela corretora. No caso de você ter alguma posição, ou seja, algum ativo investido no mês, é diferente da corretagem que é recolhida apenas se alguma operação for realizada. A parte boa é que muitas corretoras isentam os investidores dessa taxa. Caso isso aconteça, geralmente é cobrada uma taxa fixa. Como pagar menos IR com ações? É fato, ninguém gosta de pagar imposto, mas pensa comigo, pagar imposto de renda é um bom sinal para o investidor, afinal, se ele paga esse imposto é porque está tendo lucro. Então não temos que ter desgosto com o imposto de renda. Ele pode ser um bom sinal. É importante não negligenciar seu pagamento, porque isso poderá causar problemas no futuro. Neste subcapítulo contarei como funciona a aplicação do imposto de renda em ações e fundos imobiliários. Mais do que isso, revelarei como podemos escapar dele em algumas situações, como na compra de ações. Duas coisas aqui devem ser entendidas. Só pagaremos imposto de renda se tivermos lucro com o investimento. Em caso de prejuízo, o pagamento não é necessário. Porém, sempre que o investidor for obrigado a declarar, ele deve fazer isso todo mês, por meio de uma emissão de um documento de arrecadação de receitas federais, o DARF. 2. Temos alíquotas diferentes de imposto para swing trade e day trade. Para o primeiro, a alíquota é 15% sobre o lucro. Exemplo, se eu comprei 100 mil reais em uma ação e vendi por 110 mil reais, tive 10 mil reais de lucro. Calculando 15% de 10 mil, são 1,5 mil reais. No day trade, a alíquota é de 20%. Mas há um detalhe aqui, tanto no swing trade quanto no day trade. A corretora retém um percentual da sua venda. No caso do swing trade, esse valor chega a ser de 0,005% das vendas, direto na fonte. No day trade é retido 1% das vendas direto na fonte. Por conta disso, se formos considerar uma operação de day trade, temos que considerar que o pagamento de imposto de renda na realidade será de 15% menos 1%, que já foi retido na fonte. Isso é importante para a Receita Federal, porque assim ela consegue rastrear possíveis sonegadores. Mas existe uma forma de pagar menos imposto nessas operações. Isso porque somos obrigados a declarar e pagar o imposto apenas se as vendas de ações no mês superarem o valor de 20 mil reais. Ou seja, se eu vender até 19.999 mil reais no mês de janeiro, não pago o imposto referente a essas vendas. Por isso, muitos investidores que têm altas em ações acabam se limitando a vender no máximo 20 mil reais por mês. Dessa forma, a incidência do imposto de renda de 15% ou de 20% é evitada. Para fugir do imposto também, há o conceito de linha de água, que consiste em considerar o último dia útil do mês, que é tempo limite para a emissão do DARF, para evitar o pagamento de um imposto. Se, por exemplo, se você tiver um lucro interessante com uma ação de sua carteira, ao mesmo tempo que registra o prejuízo com outra, pode vender as duas e abater no imposto de renda do seu lucro, com a primeira o prejuízo da segunda. No primeiro dia útil do mês seguinte, bastaria recomprar as ações, evitando assim o imposto de renda. Por exemplo, você comprou 20 mil reais em ações da empresa A e atualmente elas estão valendo 25 mil reais. Você também comprou 30 mil reais em ações da empresa B, mas hoje elas estão valendo 24 mil reais. Se você só vendesse as ações da empresa A, teria que pagar imposto sobre os 5 mil reais de lucro. Porém, se você vender as ações da empresa B, no mesmo mês terá registrado um prejuízo de 1.000 reais e não
precisará pagar imposto. Especulação versus investimento. Gostaria de elucidar ao leitor uma coisa importante: a diferença entre especulação e investimento. Isso porque é comum as pessoas confundirem investimento com trade, que é a compra e a venda de ações visando lucrar com a oscilação de preços. O trade é uma forma de ganhar dinheiro por meio da especulação. Você não está investindo de fato em uma empresa. Em outras palavras, você não está aspirando a um retorno com base no crescimento da empresa, nem está considerando a solidez dos negócios dela. Você está considerando apenas o preço da ação da empresa e analisando se o preço pode subir ou descer a ponto de viabilizar uma operação. De acordo com as próprias palavras de Benjamin Graham, um dos pais da ideia de investimento, uma operação de investimento é aquela que, após análise minuciosa, promete segurança do capital e uma remuneração apropriada. As operações que não cumprem esses requisitos são especulativas, e não é que especular seja uma forma errada de ganhar dinheiro. Pelo contrário, o trader profissional tem seus méritos, mas temos que considerar que é muito fácil ser trader. O nível de conhecimento e dedicado exigido é muito alto, de forma que poucas pessoas conseguem de maneira efetiva viver apenas dessas operações do dia a dia. No fim, investimentos na bolsa de valores devem ser realizados considerando o longo prazo, e o investidor deve ter a intenção de fazer parte dos negócios da empresa. Por isso, acredito que, se investirmos estudando os fundamentos da empresa, podemos ter mais segurança de que estamos fazendo os bons negócios. O fator tempo também diferencia o investidor do especulador. O investidor geralmente pensa no longo prazo, pretendendo ser sócio, e por isso busca bons negócios. Já o especulador não liga para isso, ele pretende apenas se beneficiar de algum cenário, seja positivo ou negativo. Quando você tem muito dinheiro, fica mais fácil especular. Quando você tem pouco dinheiro, seu ganho é pequeno e exige muito esforço. Você poderia colocar esse esforço em outro lugar, talvez empreendendo, o que geraria muito mais dinheiro. De qualquer forma, recomendo aos leitores que, se possível, sempre pensem em investir na bolsa de valores e não especular. O caminho para ganhar dinheiro de verdade por meio das especulações é bem difícil e poucos conseguem. É algo que exige muito talento, esforço e controle emocional. Além disso, no curto prazo, ou seja, quando tem pouco dinheiro, o especulador acaba se expondo muito, mais do que o investidor, ao que chamamos de risco da ruína, que é o risco de que algo muito ruim aconteça e nos faça perder um montante de dinheiro que dificilmente recuperamos algum dia.